Olá, tudo bem? Eu estou aqui a convite da Pamela, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Fevale, para falar um pouquinho sobre a minha experiência de educação não escolar, tá bem? Ela me fez algumas perguntinhas, eu vou lendo as perguntas e respondendo, certo? Então tá. Então conte um pouco sobre sua trajetória até hoje. Nome, o curso, o que fazem espaços não escolares. Tá. Então eu sou Tatiane, eu tenho 30 anos, sou formada em Educação Física pela Universidade Fevale, sou especialista em Educação pelo Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul e trabalho como educadora social num espaço de educação não escolar, num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, que pertence à política de assistência social, não faz parte da política de educação, né, da Secretaria de Educação, trabalho para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá, o que eu faço, então, eu sou educadora social. O que faz um educador social, né? Muitas pessoas perguntam isso e por muito tempo eu fiquei me questionando o que eu faço, né? E depois de estudar, fazer formações, né, ir atrás de conhecimento, assim, para a gente se situar também no nosso campo, eu descobri, né, hoje tenho certeza, posso afirmar com segurança, que o educador social media e orienta processos de ensino e aprendizagem. Por algum tempo tive medo de falar em ensino e aprendizagem fora do ambiente escolar, porque quando a gente pensa em ensino e aprendizagem, a gente pensa na escola, e eu tinha medo, um pouco de receio de falar sobre ensino e aprendizagem no ambiente não escolar, mas não, hoje eu consigo ter esse entendimento que o tempo todo a gente ensina e aprende, e media e orienta os processos aqui no serviço de convivência, os processos de ensino e aprendizagem. Sua trajetória até hoje, então, tá? Como que eu fiz, como que eu cheguei até aqui? A minha trajetória com educação escolar não é recente, já faz mais ou menos uns 10 anos que eu tenho experiência. Trabalhei por quase 7 anos num contraturno escolar na cidade de Dois Irmãos, lá também, então, no espaço de educação não escolar, mas com uma outra proposta, né? Lá a gente trabalhava só por oficinas, e eu cuidava da higiene, alimentação das crianças, encaminhava para oficina, buscava de oficina, ajudava no tema da escola, esse tipo de coisa. Não era. Eu não tinha um comprometimento político e ético, eu acho que, inclusive, assim, posso dizer que eu tenho hoje, assim, né, com o público que eu trabalho. E enquanto eu trabalhava lá, eu fiz o concurso para educador social em Novo Hamburgo. Fiz porque me atraiu o salário. Na época não precisava estar formado, não precisava ter formação concluída ainda, poderia estar cursando a partir do quarto semestre alguma licenciatura. E em função da estabilidade, então o cargo me atraiu muito, eu consegui me encaixar nos pré-requisitos para ser educador social, mas eu não sabia muito bem o que fazer no educador social. Não compreendi, eu fui atraída pelo cargo, pelo que o cargo tinha para me oferecer, não pelo cargo em si, né? Não pelo fazer, mas pelo que ele tinha para me oferecer. Então eu fiz o concurso, fui aprovada e um tempo depois eu fui chamada. Então agora já faz 3 anos que eu trabalho na política de assistência social, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então a pergunta número 2 era o que chamou sua atenção e como surgiu o interesse para trabalhar nesse espaço. Então foi o que eu acabei de responder, né? O salário, concurso, estabilidade. Pergunta número 3. Quais dificuldades encontrou em relação ao conhecimento do curso para um ambiente não escolar? Então, tá, vamos lá. Como eu disse, eu sou formada em educação física, então, né? Sempre a gente consegue aproveitar, tá? Sempre. Conhecimento, tu sempre vai conseguir, tudo que tu aprende, tu vai aplicar em algum momento na tua vida, né? Então, por vezes, várias vezes, eu consegui aplicar o que eu aprendi na universidade. Mas, assim, pra, o educador social ele não tem uma formação específica, né? Então, o curso de educação física, não, por vezes, não dialogava muito com a proposta do que o educador social tem que fazer. Talvez o curso de pedagogia, que possibilite essas descobertas no campo da educação não escolar, forneça mais elementos para a prática, né, do educador social. Mas na educação física, não. Se eu trabalhasse por oficinas e tivesse que mediar uma oficina de esporte, uma oficina de jogos, com certeza eu conseguiria aproveitar mais. Então, assim, o meu fazer enquanto educadora social, a consciência do meu papel,
eu descobri fazendo, exercendo. A Prof. Dinorá, ela traz nos estudos dela, que ela entrevista, enfim, educadores sociais aqui de Novo Hamburgo, e ela fala que a formação é em serviço, e de fato tu aprende a ser educador social sendo educador social. A formação é totalmente em serviço, assim, o meu curso não me capacitou tanto, né, como eu disse, sempre aproveito alguma coisa, mas para trabalhar como educadora social. Eu acho que o curso de pedagogia consegue capacitar melhor. Tá. Como surgem as ideias das oficinas, tá? Aqui no serviço de convivência a gente trabalha com 3 oficinas, uma oficina de informática, uma oficina de culinária e uma oficina de jovens. A oficina de jovens sou eu que dou. A oficina de informática vem um professor de fora, tá? E a oficina de culinária é o educador, tá? Então, assim, a gente trabalha com 3 oficinas. A nossa forma de trabalho não é oficinas, assim, todos os dias, não existe isso. As crianças vêm de segunda a sexta, cada turma tem um educador e esse educador trabalha a partir de um projeto, a gente desenvolve um grande projeto, as turmas todas executam o mesmo projeto com atividades de acordo com a faixa etária. E daí, por exemplo, na terça-feira é o dia da culinária, né? Aí a turma vai para a culinária, faz 1 hora de oficina e retorna para a turma fazer essas atividades. Então a gente não tem aquela rotatividade de oficinas todos os dias, não. Então a gente tem 3 vezes por semana oficina e no resto dos dias segue o planejamento. E geralmente é um projeto, por exemplo, agora a gente estava trabalhando a educação para os direitos humanos, né? Então o nosso projeto era essa temática, então as atividades são pensadas a partir desse projeto. Como fazem o planejamento? Então, o planejamento ele é realizado pelos educadores, com a minha supervisão eu acompanho eles, durante o período em que as crianças estão na oficina. Mas, claro, antes disso a gente senta com eles, a gente sempre faz um grande círculo e conversa sobre temáticas que eles têm interesse, o que eles gostariam de saber. Eles eles participam de todo o processo, né? Então, daí, a partir das demandas deles, a gente pensa o projeto e pensa o planejamento. Então, o planejamento ocorre durante o período em que as crianças estão na oficina. Tem algum documento que rege as oficinas e objetivos, tipo um PPP. A gente tem um PPP do espaço, tá? Mas ele foi construído quando eu não estava aqui ainda. Mas, assim, o que orienta o nosso trabalho, o que orienta o nosso planejamento, o nosso projeto, são 3 eixos, que eles se encontram no Caderno de Orientações para o Serviço de Convivência, que é um documento que era do Ministério de Desenvolvimento Social, que agora é o Ministério da Cidadania. Então, é um documento nacional e ali orienta o trabalho com o Serviço de Convivência. Então, a gente trabalha a partir de 3 eixos, tá? Que é o direito de ser, o direito de participar e o direito de conviver. Então, no nosso planejamento, o nosso projeto ele tem que contemplar esses 3 direitos. A gente tem que garantir esses direitos no nosso planejamento, né? Então, a criança vai ter o direito de ser, participar e de conviver. Então, esses três eixos são os norteadores do nosso trabalho. Tá. Qual o público atendido e como funciona o tempo das oficinas? Todo dia é o mesmo grupo ou é cada grupo uma vez na semana? Então, como eu disse, nosso público atendido é assim. A gente executa o serviço de convivência, né? O serviço de convivência ele é complementar ao PAIF. O que é o PAIF? É o Programa de Proteção Integral à Família. E o PAIF ele é executado pelas técnicas sociais, que são ou assistentes sociais ou psicólogas. Então, ele trabalha com a família. Né? Então, eles receberam uma família que foram fazer uma visita, ou a família veio aqui buscar os seus direitos e uma informação, enfim. Aí, as técnicas sociais consideram que essa família precisa ser acompanhada. Então, as crianças dessa família possivelmente serão o público do serviço de convivência. Né? Então, trabalha a família, né, as técnicas trabalham a família, tem grupos, tem oficinas e a gente trabalha as crianças, né? Então, as nossas crianças são oriundas das famílias que estão em acompanhamento com as técnicas. Além disso, a gente tem uma peculiaridade aqui no nosso trabalho, uma particularidade que a gente tem muita criança em acolhimento institucional. No nosso território tem um abrigo, né? Então, a gente tem em torno de 19, 20 crianças que
se encontram em acolhimento institucional. Então, essas crianças, obviamente, estão afastadas do convívio familiar, mas elas são público prioritário, né? A gente tem um público prioritário, que são das crianças com que sofreram algum tipo de violência, com defasagem escolar, em trabalho infantil, enfim, que estão em risco e que as técnicas consideram necessárias, importante a permanência deles aqui, né? Mas a maioria, de maneira geral, assim, é crianças que as famílias estão em acompanhamento pelas técnicas e do abrigo. E eles vêm com frequência diária, né? Então, não é não é uma vez na semana ou duas, não, é todos os dias, né? Então, eles vêm de segunda a sexta-feira. Para entrar nas oficinas é por cadastro, qual é o número de vagas? Então, como eu disse, não é por cadastro, né? Então, geralmente as crianças são oriundas das famílias de acompanhamento. O número de vagas. Então, a gente trabalha com turmas de mais ou menos 12 crianças no máximo. O nosso espaço físico é um espaço reduzido, é pequeno, e até porque a gente preza pela qualidade e não pela quantidade. Porque são crianças que demandam bastante da gente, né? São crianças que tiveram todos os tipos de direito violado, né? Então, sofreram todas as violências possíveis que vocês possam imaginar. Então, elas são crianças que têm uma demanda, que precisam de muita atenção, que precisam... Eu sempre falo que, além de garantir os direitos, né? De estudar, de morar, de ter saúde, esses direitos, né? Que a gente procura garantir, a gente tem que garantir um outro direito que eles têm também, que é o direito ao amor, né, a amorosidade. Então, assim, eu sempre falo que a amorosidade e o diálogo são duas ferramentas que não pode faltar na vida do educador social. E o comprometimento político, que isso para mim é básico, né? Então, assim, são dois instrumentos que tem que ter, né? Porque eles carecem de muito amor, de muito afeto. Então, tu tem que estar muito disponível para dar isso tudo, né? Então, não tem como ser turmas muito grande, assim, porque o objetivo é fortalecer vínculos, né? E daí, se tu tem 30 na turma, fica mais difícil. Número 10. Qual o retorno das famílias ou das pessoas em relação ao atendimento? Enfim, olha, a gente tem um retorno muito positivo, assim, as famílias gostam muito do nosso trabalho, confiam muito no nosso trabalho. A gente atende núcleos familiares, né? Então, assim, grupos de irmãos, às vezes a gente tem 3, 4 irmãos frequentando em turmas diferentes, né? E a gente tem um retorno muito positivo, assim, a gente é bem visto aqui no nosso espaço, embora a política de assistência, o serviço de convivência, o CRAS, ele ainda seja pouco conhecido, né? Muitas vezes no território ele é desconhecido, as pessoas não conhecem o espaço, e é um espaço tão importante, né? Vamos lá, para a última pergunta. O que você acha mais importante para você destacar em relação ao atendimento de modo geral do ambiente não escolar? Vamos lá, então. Assim, o que eu acho importante? Eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que a educação não escolar é um campo, nossa, riquíssimo. Riquíssimo, é um campo de educação muito potente. Eu acho que ele trabalha em uma perspectiva um pouco diferente, assim. Ele trabalha mais no campo social. E ele muitas vezes enxerga um público que é invisível na escola, assim, né? E não fazendo críticas à escola de maneira nenhuma, porque eu acho que a escola já tem uma sobrecarga grande, assim, né? Mas a gente consegue ter um olhar, assim, que às vezes para aquele aluno que na escola é quase que invisível, assim, né? E a gente consegue ter um olhar diferenciado para ele aqui. E é uma pena, assim, que não só o CRAS, mas como o serviço de convivência e a política de assistência social seja pouco conhecida, assim, é uma política muito bonita, que trabalha na perspectiva de garantia de direitos, né? Uma política que é de todos, que é a quem dela precisar, né? Está aí, mas ela ainda é vista como uma política para pobre, e por isso também a gente tem um orçamento muito pobre, a gente trabalha com recursos pequenos, com RH precarizado, assim, né? Então, mas é um campo muito bom de trabalhar, assim. Hoje eu não sei se eu trocaria o meu espaço de trabalho, o meu campo de trabalho para trabalhar na escola, assim. Eu não sei se eu me encaixaria no formato que a escola tá hoje, né? Trabalha. Então, assim, eu acho que é um campo muito rico e que bom que, né, tem disciplinas como essa do curso de pedagogia que possibilitam as acadêmicas descobrir e explorar e se aventurar em outros campos. Eu acho que é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. A Pamela pode me mandar mensagem para esclarecer, tá bem? Espero ter ajudado vocês.
Um beijo.